Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo da playlist de metodologias ativas, tá? Então, no vídeo anterior aí eu falei um pouco mais sobre metodologias ativas, a parte teórica, e lá pro meio eu coloquei um vídeo utilizando o GeoGebra, uma ferramenta digital para a gente mostrar aí a prática da metodologia ativa. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um outro exemplo aqui de um roteiro que a gente necessariamente não precisa utilizar ferramentas digitais, tá? Então esse é um roteiro aqui que foi aplicado sobre a multiplicação de números inteiros. Então no outro vídeo a gente falou que a gente tem que deixar o protagonismo para o aluno. Outra coisa é que o roteiro é uma ferramenta que a gente pode construir e utilizar para fazer o uso de metodologias ativas. Por meio da investigação e das perguntas que a gente coloca, que o professor, que é o mediador, monta, a gente vai extrair do aluno o que a gente pretende, tá? E também não ter ansiedade em dar respostas e não ter medo de errar. Então esse roteiro aqui, como vocês podem ver, eu apliquei ele em 2021 sobre a multiplicação de números inteiros. Então lá no objetivo, primeira coisa, esse roteiro cada aluno preenche individualmente porque a gente manda esse roteiro via Classroom para os alunos. Então qualquer escola pode fazer a conta lá do Gmail, criar uma conta e enviar para os alunos. Então, ou qualquer coisa imprimir, fazer isso na sala. Não precisa ser nesse padrão, mas talvez com essas ideias. Então, cada aluno preenche o seu, o objetivo é reconhecer a importância da utilização de números inteiros no cotidiano e saber executar operações de multiplicação e divisão. Então, fala aqui que nos roteiros anteriores nós havíamos trabalhado com as operações de adição e subtração, que utilizamos problemas envolvendo crédito e débitos bancários, e a partir de agora a gente quer aprender como proceder para realizar operações de multiplicação. Então a gente criou um roteiro que a gente pretende chegar a essa conclusão tirando do aluno, explorando do aluno. Então foi montada uma tabela, ó, na tabela abaixo temos na primeira coluna, na parte de cima, o número 5, que deverá ser multiplicado por cada valor da primeira linha, conforme indicação da seta. Na linha de baixo teremos sempre os resultados desses produtos. Para explicar como proceder, acompanhe o exemplo de como fizemos a multiplicação dos 5 e 4, tá? Nesse roteiro, tudo que tiver em vermelho aqui foi o que os alunos foram respondendo, tá? Porque ao final do roteiro, eu coloquei isso na tela e fui compartilhando, porque talvez algum aluno não chegue. Então ele fala assim: você deverá preencher a tabela dada, fazer as respectivas operações e discutir com algum colega de sala quais procedimentos. Então, ó, a gente dava essa tabela, ele tinha que fazer o 5 vezes 4 aqui que tinha seta e a gente deu o resultado desse produto 20. E aí nós pedimos para preencher o restante da tabela. Então ele ia ter que fazer aqui, ó, o 5 vezes 3. Em vermelho foi a resposta da sala. 15, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes menos 1, menos 5, eles preencheram a tabela, tá? E aí a gente fala assim, coloca aquilo que a gente falou, o professor vai colocando as perguntas. Então, a gente colocou lá uma pergunta assim: houve algum resultado que gerou dúvida para algum integrante do grupo? Qual e por quê? Então, eu estou falando em grupo porque, apesar de cada um entregar o seu roteiro individualmente, essa atividade era em grupo de 4 alunos. Então, peguei lá a resposta. Eles disseram que não houve dificuldade em preencher a tabela. A gente falou assim: ó, uma forma de avaliar se os resultados estão corretos, isso no roteiro, ou mesmo chegar aos resultados corretos dessas multiplicações, é olhar para a tabela e enxergar se há um padrão de repetição, tanto na primeira linha como na segunda. Para isso, vamos seguir as próximas orientações.
Então ele falou assim, observe os números da primeira linha. A partir da segunda coluna, o que foi ocorrendo com os números da esquerda para a direita? Então na primeira linha, o que foi ocorrendo com os números da esquerda para a direita? Tá? Então os alunos colocaram lá, responderam. Depois eu compartilhei e respondi em vermelho. Eles disseram que diminuiu 1, foi diminuindo 1. Observe a segunda linha, também a partir da segunda coluna, e verifique se ocorreu o que ocorreu na primeira linha, ou seja, um padrão de repetição. Tá? Caso tenha um padrão, preencha a segunda linha utilizando o padrão encontrado, que foi o que eles colocaram aqui. Ó. Eles disseram que ia diminuindo de 5 em 5. Então, eles conseguiram preencher a tabela. Aí a gente vem com mais uma pergunta. Ao multiplicar o 5, que é o positivo, por qualquer número positivo da tabela, qual foi o sinal do resultado desse produto? Então eles falaram positivo, né? Que é o que o aluno já sabe da tabuada. E aí, da tabela, a gente falou, e ao multiplicar o 5 por qualquer número negativo, qual foi o resultado desse produto? E eles colocaram negativos, esse produto aqui. Então, tanto da observação do padrão, como do conhecimento da tabuada, eles conseguiram responder que essa multiplicação do positivo pelo negativo gerava o negativo. A gente colocou, a partir dessa conclusão, podemos afirmar que um número positivo multiplicado por um número positivo resultará sempre em um número positivo. Estão construindo sem interferência nenhuma. Em nenhum momento eu falei a respeito disso. Eles já estão habituados, eles vão preenchendo o roteiro que eu coloquei as perguntas. Depois, o número positivo multiplicado pelo número negativo resultará sempre em um número negativo. E a gente colocou ainda, reforçando, qual a síntese das conclusões discutidas sobre a multiplicação de inteiros nessa primeira tabela? Colocaram lá, um número positivo multiplicado por um número negativo resulta em um número negativo. Um número positivo multiplicado por um número positivo resulta em um número positivo. A gente não queria falar essas regras, tá? Então, isso surgiu deles. Aí, na segunda, criamos uma outra tabela. Na tabela que acabamos de preencher, determinamos um critério para a multiplicação de um número positivo por um número negativo. Exemplo, 5 vezes menos 4. Se invertêssemos, né? Então a gente determinou 5 vezes menos 4. Se invertêssemos a ordem da multiplicação, ou seja, um número negativo por um número positivo, podendo ser aqui, né, menos 4 vezes 5, o que aconteceria com o resultado final em relação à multiplicação anterior? Justifique sua resposta. Então, ficaria o mesmo resultado. E aí, eu coloquei aqui justificativa pessoal, porque cada um foi falando uma coisa. Tá? Mas eles falaram, se inverter a ordem, o resultado fica o mesmo. E aí a gente já pode, então, concluir que se eu pegar o número negativo pelo positivo, vai dar negativo. E por fim a gente falou, agora utilizaremos a próxima tabela para determinar mais alguns critérios durante a multiplicação. Já iniciamos a mesma fazendo a multiplicação do menos 5 por 4, que a gente já tinha feito na tabela de cima. Então, menos 5 vezes 4 estava aqui como menos 20. E aí a gente já jogou. Considerando a regularidade que analisamos na primeira tabela, preencha a mesma com os respectivos resultados. E a gente falou assim, observando os números da primeira linha, a partir aqui da segunda coluna, o que vai ocorrendo com os números da esquerda para a direita? 4, 3, 2, 1, 0, diminuindo 1. Tá? E na primeira tabela isso ocorria. Agora observe a segunda linha, também a partir da segunda coluna, e verifique se o que ocorreu na primeira linha, ou seja, um padrão de repetição, se estabelece nessa segunda linha. Então, eles perceberam aqui que ia aumentando 5, esse padrão aqui de aumentar 5. Tá? Então, foram aumentando 5. A partir da construção dessa segunda tabela, queremos que você responda as perguntas abaixo, as quais querem estabelecer um critério da multiplicação.
Ao multiplicar menos 5, que é o negativo, por qualquer número positivo da tabela, qual foi o sinal? Responderam lá, negativo. Ao multiplicar menos 5, que é negativo, por qualquer número negativo da tabela, qual o resultado? Positivo. A partir dessa conclusão, podemos afirmar que um número negativo multiplicado por um positivo será sempre um negativo. Um negativo multiplicado por um negativo será sempre um positivo. Pedimos a síntese de novo, algo parecido, tá? E falei aqui depois, como a operação de divisão é a operação inversa da multiplicação, o que poderíamos concluir sobre as regras de sinais para essa operação, para a divisão? E eles falaram, sinais vão seguir as mesmas regras da multiplicação, tá? E por fim, lá no roteiro falava assim, crie uma tabela e faça uma síntese final sobre as regras nestas duas operações, divisão e multiplicação. E quando eu pedi para fazer a tabela, eu pensei que eles iam colocar lá mais vezes mais igual a mais, tá? E dos grupos dos alunos criaram aqui uma espécie de um fluxograma, porque a gente também trabalha com fluxogramas de aprendizagem. Então, eu trabalho até com Lucidchart, que constrói fluxogramas. Então, essa menina, ela construiu o fluxograma lá. E ela colocou ó, multiplicação e divisão de números inteiros. E ela fez assim, ó, sinais iguais, dá positivo, que é a síntese que geralmente a gente costuma fazer. Sinais diferentes, negativo, tanto na multiplicação como na divisão, tá? Eu passei aqui rápido pelo roteiro, mas não precisa seguir essa linha, mas só para jogar que quando a gente tem uma ideia, que tipo de pergunta a gente vai fazer. Então, eu vou jogando o aluno dentro do roteiro para que ele vá agindo e o papel do professor é colocar essas perguntas, tá? Vou colocar as perguntas aqui para ver o que ele, qual é a percepção dele. E sempre lembrando que se precisar de mediação, o professor vai mediar, mas procurando não das respostas, explorar deles esse conhecimento, tá? E sem medo, como a gente falou, o professor não precisa ter medo de errar, tá? Então, nesse eu não usei nenhuma tecnologia e fiz um roteiro dialogando com eles, e eles conseguiram chegar à conclusão. E depois, como todo roteiro, toda a metodologia ativa, vem a parte de exercícios. Então, aqui tem uma parte de exercícios que vai explorar exatamente o que a gente acabou de ver aqui. Mas só para a gente sentir que a gente pode explorar, extrair dos alunos, que eles criem um padrão aqui, que eles criem um raciocínio e uma conclusão sobre o que acontece, do que a aula expositiva, tá? Então, só para ter ideia, ó, eu vou criar alguma coisa aqui, vou jogar perguntas e vamos ver, sem ansiedade da resposta, tá? Então, esse é mais um roteiro sem tecnologia que a gente pôde fazer aí, explorar de alunos que não sabiam das regras, mas conseguiram concluir e trazer uma síntese, ok? Bom, então eu vou futuramente trazer mais alguns roteiros, tanto com uso de tecnologia, como roteiros assim que dá para a gente fazer sem o computador, para a gente poder estar explorando. E quem quiser colaborar aí, comentar o que achou, ou como que faz as suas atividades, seria bacana aí para a gente fazer esse trabalho colaborativo, ok? Então, se puder inscrever no canal, eu agradeço e até o próximo vídeo. Um abraço.